Então vocês pegam aí o livro de matemática, gente linda de Olinda, e vamos abrir na página 108. A gente vai ver um pouquinho ainda sobre divisão. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre divisões exatas ou não exatas. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre situações com divisões. Aí vamos ver o primeiro. No primeiro tem, veja como Gabriel repartiu 26 balas com 3 filhos. Aí o menininho disse assim: papai, ficou com algumas balas e dividiu igualmente o restante entre nós. Eu sei, eu fiquei com mais de 2 balas e mesmo assim fiquei com menos balas do que cada um de vocês. O papai falou, não é isso? Então o que foi que aconteceu? Observe apenas a cena representada e os balões da fala. Você consegue saber com quantas balas cada filho ficou? Converse com os colegas e professor. Será que dá pra gente saber com quantas balas ele ficou? Ele diz assim: papai ficou com algumas balas e dividiu igualmente o restante entre todos, né? Não falou o valor exato. Aí ele falou assim também: leia a dica de Gabriel, está dando para ser possível descobrir com quantas balas cada um ficou, porque sem a dica não dá pra gente saber, porque ele não deu valores. Aí a gente vai ler a dica aqui agora de Gabriel. O que foi que aconteceu? Você pode pensar em possíveis respostas e tentar descobrir uma que seja verdadeira. Por exemplo, suponha que eu tinha ficado com 3 balas, restariam 23 balas. Então ficaria assim, a continha mostrando, né, 26 menos 3 fica 23 para dividir igualmente entre meus 3 filhos. Não deveria sobrar nenhuma bala. Pois é. É possível Gabriel ter ficado com 3 balas, por quê? Aí você vai fazer o cálculo e você vai ver que não vai dar para ele ter ficado com 3 balas, né? Porque a gente vai perceber o quê? Que nesse caso restariam balas após a divisão com os filhos. Então, faz aí os cálculos. Então, Gabriel pode ter ficado com 4 balas, calcule e responde. Então, você vai calcular aqui a letra C, de acordo com as alternativas que ele deu. O que foi que ele deu? O que foi que ele falou? Que ele tinha 26 balas, menos 4 ficou, aí você vai botar o resultado, e aí você vai fazer a divisão desse resultado por 3, porque são 3 filhos. Aí você responde quanto Gabriel não podia ficar com 4 balas, né? Pois sobrariam quantas balas, né? E essa quantidade que sobrou ele foi dividir com os 3 filhos, de modo que cada filho recebeu quantas balas. Aí restaria quantas? Aí tudo isso você só vai saber se você fizer o cálculo. Vamos lá agora para a página 109. Tá super simples, tá bom, gente? Na página 109 tem assim: leia o que Gabriel diz. Eu fiquei com mais 2 balas. Então, para saber quantas balas eu dividi entre meus filhos, você pode pensar com números menores que 24, cuja divisão por 3 é exata. Então, você vai fazer aí essa divisão aí direitinho. Quais são os números menores que 24, cujos a divisão por 3 é exata? Então você lembra da tabuada, olha a tabuada ali, ó. Tem a tabuada de multiplicação por 3. Então divisores por 3 é. Aí você vai fazer o cálculo. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, esse resultado são os múltiplos de 3, ok? E já tá aí, tem até uma tabelinha aí, né? Então, você vai justamente resolver esses cálculos e você vai ver os números possíveis que são divisores por 3, é o que eu justamente estou falando. Você vai dividir, a gente percebe que Gabriel ele ficou com quantas balas para cada filho, né? Quando ele disse a questão dos 24. Então você vai lá e faz essa divisão direitinho. Ok? Quero ver vocês calculando, tá? Aí agora a gente vai para a letra B, complete o quadrado. Então, complete o quadro, perdão. Para completar esse quadro, ele deu o quê? Quantidade de balas dividida entre os filhos. Quantidade de balas que ficariam com Gabriel. Então, ele deu quantidade de balas dividida entre os filhos, e tem um valor aí de 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. São números divisíveis por 3. Quantidade de balas que ficaram com Gabriel. Então aí você vai ver quantas balas ficaram com Gabriel, certo? Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Com base na atividade anterior, você consegue concluir que quantas balas Gabriel
a cada um dos filhos ficaram. Quantas balas ficaram? Depois da divisão você sabe direitinho. Na letra B é necessário testar todos os casos escritos para dividir por 2 para concluir com quantidade de balas cada um ficou. Então, responde aí para mim direitinho que eu quero ver, tá? Então, tem na letra, no quarto, Juliana deu 32 figurinhas aos sobrinhos para que repartissem entre si. Olha só, 32, já é um valor diferente. Aí Vitor e eu ficamos com a mesma quantidade de figurinhas cada um, mas não disse a quantidade, né? Tem aí Ulisses, Vitor e Priscila. Aí quem estava falando foi Ulisses. Aí Priscila disse, eu fiquei com 2 figurinhas a mais, que é a metade das figurinhas com que cada uma de vocês ficaram. Então pensa aí direitinho como foi isso. Quantas figurinhas Priscila ficou? Converse com os colegas e o professor sobre como você pensou sobre a resposta da pergunta. Se ele falou que Vitor e eu ficamos com a mesma quantidade de figurinhas cada um, a gente já sabe que é a mesma, é igual a 1 ou 2 ou 3, cada um ficou com a mesma quantidade. E aí ela disse, eu fiquei com 2 figurinhas, aí ficou com 2 figurinhas, e mais uma a mais, fiquei com 2 figurinhas a mais, que é a metade das figurinhas com que cada um de vocês ficaram, tá? Então ela ficou com 2 figurinhas a mais da metade que eles ficaram. Então resolve esses cálculos aí, tá super simples, e eu tô esperando a resposta de vocês, tá bom, gente?